Olá, meu nome é Willy Ricardo. Por favor, se inscreva aqui no canal e assista esse vídeo até o final para você entender todo o contexto e uma visão diferente acerca dessa censura que o STF, aplicou em cima do Telegram, ok? Olha, quando você vê que uma decisão do Alexandre de Moraes não é concordada nem pela Folha de São Paulo e nem pelo Estadão, é porque o negócio tá feio. Bem, todo mundo tá sabendo que o Telegram, nesse dia 10, emitiu uma nota contra a PL da censura, na sua própria plataforma, no dia 10. E no mesmo dia, basicamente, o Telegram foi punido pelo STF, sendo ameaçado de enfim, receber uma multa, caso não retirassem, essa nota e colocassem em cima dessa nota uma nota, na verdade, favorável à PL das fake news. Isso tudo feito pelo próprio STF. A empresa ela emitiu uma nota contra, foi censurada e o STF mandou ela emitir uma nota a favor da lei. Se isso não é uma ditadura, eu perdi todo o conceito, eu não sei nem o que é uma lasanha. Eu não sei mais o conceito de lasanha, eu não sei mais, porque se ditadura eu não sei, nem de lasanha também vou saber. Então é o seguinte, vamos ler aqui essa matéria, porque isso diz muito acerca do Alexandre de Moraes e para onde ele está indo. Alexandre de Moraes invocou um duvidoso abuso do poder econômico e a suposta indução a constrangimentos e ameaças a autoridades para justificar as suas ordens. Seria melhor que uma interpretação como essa fosse submetida ao contraditório, o que não está tendo há muito tempo dentro do STF. Nem o devido processo legal está sendo respeitado. Advogados não estão tendo, por exemplo, acesso aos laudos, por exemplo, dos processos que eles mesmos estão defendendo. Por exemplo, advogados não têm, por exemplo, o direito da sustentação oral, que é sim um direito e faz parte até mesmo do regimento da corte do STF. Então, assim, o STF está atropelando qualquer tipo de lei, tudo para favorecer os ministros e a própria instituição. A matéria continua dizendo o seguinte: sociedades abertas preconizam que partes privadas, presta bem atenção, que partes privadas, como indivíduos e organizações, defendam abertamente os seus interesses. O que a Folha está dizendo é o seguinte, é o cerne, por exemplo, da argumentação dos conservadores, dos libertários e dos liberais. As empresas, elas têm o direito constitucional de exercer a sua opinião contra qualquer tipo de medida política ou jurídica. Não interessa, por exemplo, se a pessoa é contra, se o juiz, por exemplo, tem uma opinião X ou Y, não interessa. Eu tenho o direito de exercer a minha opinião acerca da decisão daquele juiz. Eu tenho o direito de exercer a minha opinião acerca de um projeto de lei, acerca, por exemplo, de um decreto presidencial. Eu tenho esse direito garantido por lei, garantido na Constituição. E não só eu como pessoa física, mas qualquer empresa como pessoa jurídica. Então, assim, se esse direito constitucional não está sendo respeitado, então é o seguinte, a gente vive numa ditadura, onde somente um lado da argumentação, somente um lado da discussão é favorável. Somente um lado da discussão é apoiado pelo sistema. Então, assim, a Globo pode, por exemplo, exercer a sua opinião a favor da PL da censura, com reportagens totalmente enviesadas, sem nenhum tipo de razão ou lógica possível. E aí o STF aprova, Mas o Google não pode exercer, que também é uma empresa privada, não pode exercer a sua opinião contra a PL da censura. Gente, isso é totalmente contraditório, isso não faz nem sentido, nem na ditadura da China isso faz sentido. Pelo menos lá na ditadura da China os caras falam, isso aqui é uma ditadura, tá? Você não pode exercer sua opinião contra o governo. Mas aqui, os caras falam, mas você tá aviltando contra a ordem, não sei o quê, pipipi, papapó. É uma desculpa esfarrapada. Pelo menos se fosse sincero, olha, é o seguinte, eu não aceito opiniões contrárias. Se fosse mais sincero, seria mais honesto. Mas vamos continuar aqui. Não há delito em as chamadas Big Techs exporem os seus argumentos contrários à proposta de regulamentação, ainda que elas contenham erros ou omissões factuais. Obviamente, a Folha de São Paulo está dando aqui sua opinião, contenham erros ou omissões factuais. Não houve erro ou omissões factuais. Houve censura, haverá uma censura se essa lei passar, e isso é inevitável, tá? Antes mesmo da lei ser aprovada, já está tendo censura. Então imagina depois de ser aprovada, onde basicamente desinformação é um conceito totalmente vago. Quem vai decidir o conceito de desinformação é o juiz que vai te julgar. É o burocrata que vai te julgar. Não existe esse negócio de lei sem conceitos exatos. Se não haver conceitos exatos, se não haver, por exemplo, limites de fato estipulados, fixos, lógicos, então, meu amigo, a lei é muito vaga. Então significa que qualquer pessoa pode ser punida. É isso. E para finalizar, diz o seguinte, o judiciário não tem papel a exercer nesse debate. Até porque será uma última instância, equidistante a assegurar a aplicação da lei que porventura vier a ser promulgada. Infelizmente isso não vai acontecer na prática, porque o STF tem, por exemplo, assumido a ação do Legislativo desde 2011. Então, assim, não é de agora que ele vai parar, ok? E não é somente, por exemplo, a Folha de São Paulo que, obviamente, está se posicionando contra essas medidas totalmente vergonhosas do STF, em especial o Alexandre de Moraes, Aqui diz, por exemplo, no próprio editorial do Estadão, que diz assim, o senhor Moraes não é juiz do debate público. E esse editorial aqui está fazendo referência àquele momento em que o Alexandre de Moraes censurou o Google, tá? Por ele ter exercido a sua opinião contrária à PL da censura, Foi censurado por ir contra a censura. Enfim, mas eu acho, gente, que essa medida aqui do Telegram, ela foi muito, mas muito esperta. Sabe por quê? Porque o aplicativo do Telegram, a plataforma do Telegram, ela é uma das mais perseguidas em qualquer país que tem, por exemplo, um viés ditatorial.
não. Por exemplo, na Índia, ela já foi perseguida e já foi banida, na Rússia, na China, obviamente, no Paquistão, em Cuba. Então, assim, o Telegram, no quesito de censura, ele já é macaco velho, entendeu? Ele já sabe como é que funciona o processo. Então, assim, o Telegram emitiu uma nota contrária à PL da censura, ele sabia que seria censurado. Ele sabia que o STF iria se movimentar. E existe uma coisa muito interessante, eu acho que isso, na verdade, foi uma isca para mostrar novamente para o debate público que o que está acontecendo é uma discussão entre liberdade de expressão e a liberdade versus a ditadura. E essa nota do Telegram escancarou toda essa hipocrisia da grande imprensa, toda essa hipocrisia do sistema político e do judiciário no STF. E olha, vamos ler aqui para finalizar, né, a nota que o Supremo obrigou o Telegram a divulgar na sua própria plataforma. Diz assim: recebemos uma ordem do Supremo Tribunal Federal do Brasil que obriga o Telegram a remover nossa mensagem anterior sobre a PL 2630 e enviar uma nova mensagem aos usuários que está incluída abaixo. Cara, assim, dá pra gente ver o deboche aqui nessa nota. Dá pra gente ver. É igual aquela ideia, né? É proibido chamar o Lula de ladrão. E aí você coloca um título. Gente, tá proibido chamar o Lula de ladrão. Sabe, você já vê a ironia no título. Você já vê, por exemplo, a ironia na fala. Então, assim, essa medida da nota do Telegram, sabe, foi uma jogada de mestre. Na minha concepção, foi uma jogada de mestre. E isso mostra, mais uma vez, que o debate público acerca dessa PL da censura é um lado defendendo a liberdade de expressão e o outro lado defendendo a censura. Não tem meio termo. Não existe esse negócio em cima do muro. Ou você é a favor da liberdade, ou você é a favor da ditadura. Eu prefiro ficar do lado da liberdade sempre, tá? Então, assim, na minha concepção, a liberdade e a verdade, elas vão prevalecer. Mas se a gente ficar quieto, se a gente ficar calado, se a gente ficar quietinho, infelizmente, iremos perder essa batalha. Mas eu tenho certeza que o povo está unido contra o sistema. O povo está unido contra essas medidas ditatoriais do STF, do Executivo. Não vamos perder, não vamos desistir. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.